Olá, vamos falar então sobre mais uma data comemorativa. Agora vamos falar sobre uma data que é importante, mas que ela é muito gostosa, né? Vamos falar sobre a Páscoa. A Páscoa ela não tem uma data específica, tá? Todos os anos. Ela pode ser comemorada entre os dias 22 de março e 25 de abril. Por quê? Porque se ela segue o calendário cristão, então tem o carnaval. Aí termina o carnaval, vem a quaresma, né? Que são 40 dias, que remete aos 40 dias que Jesus ficou no deserto, né? Sofrendo tentações, enfim. E aí depois tem a Semana Santa, que antecede a Páscoa. Então, dependendo de quando cai o início do carnaval e ocorre os 40 dias da quaresma, aí se determina a data da Páscoa, né? Ela pode acontecer esses dias, 22 e 25 de março. Vamos entender então um pouco sobre a comemoração da Páscoa. A Páscoa é uma das comemorações mais importantes, seja para cristãos ou seja para os judeus. No caso dos cristãos, a Páscoa é um momento de relembrar a crucificação e a morte de Jesus Cristo, além de também celebrar a sua ressurreição, né? Quem é católico sabe, né, que Jesus foi morto, crucificado, sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, né? Isso é o que diz no Evangelho cristão, né? Já a Páscoa judaica, chamada de Pesach, é um momento de relembrar e celebrar a libertação dos hebreus da escravidão no Egito. Então aqui tem uma foto representando a travessia do Mar Vermelho, né? Sugere a palavra Páscoa, que seria Pesach ou passagem, né? Aí é o momento em que Moisés, né? Através de Deus usa Moisés para abrir o Mar Vermelho para o povo judeu atravessar, porque eles estavam fugindo do Egito, né? Então, a comemoração da Páscoa cristã varia bastante de acordo com as diferentes vertentes religiosas do cristianismo, assim como existem diferenças pontuais na forma como ortodoxos, católicos e protestantes e suas diferentes vertentes comemoram a Páscoa. Aqui no Brasil, a tradição cristã mais bem estabelecida e mais conhecida é a católica. Assim, durante a Semana Santa, são realizadas diversas missas e encenações, conhecidas como a Paixão de Cristo. Essas encenações, em geral, retratam todos os eventos, desde a prisão de Cristo até a sua ressurreição. Uma tradição de Páscoa muito conhecida no Brasil é a procissão do fogaréu, que acontece nas ruas da cidade de Goiás, localizada no estado de Goiás. Então, essa aqui é uma das ruas onde é realizada a procissão do fogaréu. Tá? Essa apresentação foi introduzida na região no século XVIII por um religioso espanhol e é realizada todos os anos na cidade. A procissão do fogaréu encena a perseguição e a prisão de Jesus Cristo, e todos os anos atrai milhares de pessoas para essa cidade do interior de Goiás. Essa apresentação reuniu aproximadamente 20 mil pessoas na cidade em 2016. A data de comemoração da Páscoa pelos cristãos faz menção ao Concílio de Nicéia, realizada pela Igreja em 325 d.C. Nesse concílio, foi estabelecido que a Páscoa seria uma comemoração com data móvel, sendo definida no primeiro domingo após a lua cheia do equinócio da primavera.
Assim, dentro desses parâmetros, a Páscoa cristã é comemorada no período de 22 de março a 25 de abril. Como eu falei antes lá no início, né, é que tem esse período da quaresma. Então, a Páscoa também marca o fim do período da quaresma, tradicional período de 40 dias que se inicia após a quarta-feira de cinza. Esse período, dentro da tradição cristã, é marcada por jejum. Alguns praticam abstinência de carne vermelha, realizam promessas e orações. Então, nesse período de quarentena, dentro da Igreja Católica, ela é uma abdicação das coisas mundanas. Então, tem pessoas que não comem carne vermelha por 40 dias, tem pessoas, quem é muito religioso, né, não costumam ir em bailes, festas, assim, eventos que tenham outra característica que não seja a religiosa, né? Então, se fazem novenas, né? E, enfim, até a quarta-feira de cinzas. Aí depois tem a Sexta-feira Santa, que é o dia que se comemora, então, o fim da quarentena, e o sábado de Aleluia, né? E, então, é o sábado que antecede a Páscoa e que se faz todos os preparativos para comemorar o domingo de Páscoa. Tá? Eu separei uns símbolos da Páscoa e os seus significados. Vamos ver quais são eles. A vela. A vela representa o Cristo ressuscitado que deixou o túmulo radioso e vitorioso. Na vela pascal ficam gravadas as letras Alfa e Ômega, significando que Deus é princípio e fim. Os algarismos do ano também ficam gravados no círio pascal. Nas casas cristãs é comum o uso da vela no centro da mesa no almoço de Páscoa. Eu não me lembro dessa parte da vela no centro da mesa, tá? Talvez é porque a gente nunca teve possibilidade de fazer um almoço de Páscoa condizente com, com o que a igreja cristã leva em consideração, né? Então vamos ver o próximo. Os sinos. Os sinos cantam a alegria da ressurreição expressa nos cânticos de aleluia. Tocando festivalmente, anunciam novos tempos, alma nova nas criaturas. O cordeirinho, na Páscoa da Antiga Lei, que isso é lá na época de Moisés, né? Eles eram sacrificados em comemoração, lá para, enfim, comemorar o dia da Páscoa, né? Depois, quem passou a ser a vítima pascal é Jesus Cristo, né? Que foi chamado de Cordeiro Pascal. Por que ele passou a ser a vítima? Porque ele foi perseguido, né? Ele foi preso na cruz e ele morreu na cruz, né? Então, no Novo Testamento, ele passa a ser chamado o Cordeiro Pascal. Os ovos. O ovo, aparentemente morto, é o símbolo da vida que surge repentinamente, destruindo as paredes externas e irrompendo com a vida. Simboliza a ressurreição. O significado do ovo é mais bíblico, né? Enfim, mais religioso, né? Não é a mesma história que a gente conhece aqui. Então, por que ele fala que é o símbolo da vida que surge repentinamente? Porque se você já viu um pintinho nascendo, né? Ele dá uma bicadinha e se quebra o ovo e sai o pintinho lá de dentro, né? Vamos ver um próximo. O coelho. O símbolo da rápida e múltipla fecundidade da própria instituição que está espalhada por toda parte.
reproduzindo fiéis a um número incalculável de filhos de Deus, frutos da graça da ressurreição. O coelho também aqui tem um simbolismo bem cristão, né? Porque, se vocês não sabem, o coelho, ele pega a cria muito rápido e ele tem uma infinidade de coelhinhos por vez, né? Então, é isso que representa, que fica representado aqui, né? Porque aí ele diz que é da própria instituição, né? Tá? Então, é da igreja, tá espalhada pelo mundo todo e que há milhões de fiéis, né? Vamos ver o próximo. Ah, chegamos na parte boa. Chegamos na parte gostosa da Páscoa, né? A introdução do ovo de Páscoa. A partir do século XIX, o hábito de presentear parentes e amigos com ovos na data da Páscoa fez surgir a produção do ovo de chocolate. O pioneiro nessa prática foi François-Louis Caillé, que em 1819 abriu a primeira fábrica de ovos de chocolate na França. Na segunda metade do século XX, a produção em larga escala de ovos de chocolate dominou a indústria e o mercado. Desde então, em toda a temporada que antecede o dia da Páscoa, o consumo desses ovos torna-se intenso, transformando ou ressignificando o sentido tradicional da festa pascual, né? Hoje em dia, a Páscoa ela tem um sentido mais comercial do que religioso, né? Chega na época da Páscoa, as pessoas querem comprar chocolate, seja simples, seja sofisticado, seja coelhinho, seja recheado, mas enfim, é uma corrida intensa, né? Em busca de chocolate. Mas a gente não pode esquecer que o real sentido da Páscoa é a ressurreição de Cristo, né? Que ele deu a sua vida, segundo a Bíblia, né? Ele deu a sua vida para nos salvar. Então, não vamos esquecer que a Páscoa é uma época de renovação, né? Vamos comemorar, vamos comer o chocolate, que é maravilhoso, né? Todo mundo gosta, mas vamos lembrar sempre, né? Que é uma época de renovação, que a gente precisa se renovar. Quem é cristão e acredita em Deus, quem não é, né? A gente tem que respeitar todas as, as opções, né, da pessoa ser religiosa ou não, mas enfim, espero ter esclarecido alguma coisa sobre a comemoração da Páscoa e até uma próxima aula.